O meu convidado de hoje é Lucas Zanetti, que é gerente de marketing de produto Massey Ferguson. E o tema da nossa entrevista será como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos. Lucas, já estava com saudade de você, faz tempo que a gente não cruzeia. Seja bem-vindo. Pois é, eu que agradeço, Divino. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você e com nossos ouvintes. Muito obrigado. Para quem não te conhece ainda, Lucas, conta um pouco da sua história, quem é você e conta para a gente a respeito da Massey, essa marca tão emblemática, que tem uma história tão bonita. Bom, eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo, trabalho na Massa aí desde 2012, passei por algumas áreas, principalmente dentro da área de pulverização, que é o nosso assunto aqui de hoje. Recentemente eu assumi o cargo de gerente de marketing de produto de todo o portfólio. Já fazendo um link com a Massey, né? A Massey é uma empresa global, que tem mais de 175 anos no mercado, de Brasil mais de 60, e foi muito tempo conhecida por uma empresa de tratores, e já há algum tempo uma empresa que tem um amplo portfólio, que atende desde o pequeno até o grande produtor de praticamente todas as culturas. Nós conseguimos ter produto para atender com qualidade e aumentar a eficiência em todo o processo produtivo. Muito bacana isso, Lucas. E a gente vai falar hoje da aplicação de defensivos, falar de pulverização, que é um tema tão importante, ao mesmo tempo tão conturbado, porque é tão questionado, né? Toda vez que a gente vai falar de defensivos, parece que tem gente que se arrepia com isso, né? Mas quem é a agricultura sem os defensivos? É impossível, né? Eu gostaria que você falasse, inicialmente já, qual é a importância da pulverização para as culturas, de uma maneira geral. Pois é, Edmil, é um assunto meio polêmico, até por questões operacionais aí que tivemos e temos hoje, até hoje, né? E daí começa a importância da pulverização. Sem ela, não há colheita, com certeza. E aí há diversos tipos de produto para a gente estar utilizando, que passa dentro do pulverizador. Começando com o custo, né? O custo operacional de toda, qualquer que seja a cultura, mas falando de grãos, que hoje é a mais conhecida aí para a pulverização, pelo menos 25% do custo total da produção passa dentro do pulverizador. Então, e aí a gente tendo uma aplicação com qualidade e eficiente, que é o nosso tema de hoje aqui. Se começarmos a ter aplicações erradas em janelas distintas, com produtos errados, na hora errada, esse custo com certeza vai aumentar e podendo até duplicar. Outra importância é que o produto tem que chegar no alvo de maneira correta. Então aí entra a qualidade de aplicação e a tecnologia das máquinas atualmente, as tecnologias de pontas de pulverização tendem a ajudar bastante nesse sentido. E por último, que eu já até comentei, a janela e momento certo de aplicação, que está ficando cada vez mais enxuta, né, devido ao aumento de área produtiva, as condições climáticas, e se o produtor não atentar para esses três pontos aí, vai dificultar bastante a ter uma rentabilidade adequada. Lucas, não basta então ter um baita de um equipamento, ter um baita de um pulverizador na mão, se você não tem ali um operador treinado e uma equipe qualificada para observar todos os detalhes ao redor. Qual é o momento certo? Você falou dessa janela que está encurtando cada vez mais, e qual é esse momento certo para a pulverização? E por que a aplicação precisa de ser preventiva e ter um alvo definido previamente? Você meio que já respondeu a pergunta, que o momento certo de aplicar é sempre preventivamente, né? Nunca depois do alvo estar instalado. E aí é importante a gente falar sobre alvo, né? É o primeiro ponto que a gente tem que se atentar para estar definindo a correta janela e o momento certo de aplicar. Alvo pode ser uma praga, pode ser uma doença ou pode ser uma planta daninha, que normalmente a gente usa herbicida. Definindo o alvo, a gente tem que definir o produto a ser utilizado.
E aí sim, cada praga, cada alvo, né, cada planta daninha, cada doença tem a sua janela e seu momento certo de aplicar. Passou do período que o alvo está instalado, cada alvo tem um período de incubação que aí começa a ter perda na produtividade. E aí essa é a janela. Tá? Por exemplo, um vírus, um fungo, 4 dias a gente consegue ter 4 dias depois que tiver instalado na cultura, a gente consegue ter um controle adequado. Passando disso, já começa a ter queda de produtividade. Então, 4 dias seria a janela correta de aplicação. Além disso, a aplicação preventiva, né? Depois de instalado o problema, então, quer dizer, o que pode fazer é tentar resolver, mas sabendo que já haverá perdas. É isso que, resumindo o que você disse, não é isso? Com certeza. E aí isso é a janela. Começou a ter perda de produtividade, já passamos da janela. E aí cada dia que passa dessa janela, a gente tem mais um ponto de perda de produtividade. E aí a gente tem que fazer novas aplicações, utilizar novos produtos, às vezes um pouco mais caro, e aí aquele custo operacional que eu comentei lá no início de 25% começa a se elevar. Lucas, eu volto a tocar no assunto lá de trás. Muitas vezes o produtor rural ele tem essa preocupação em investir nos melhores equipamentos, né? Ele investe nas melhores máquinas, trator, colheitadeira, pulverizador. Ele não tem problema, o produtor brasileiro ele não tem problema de investimento, mas muitas vezes o gargalo está no operador, está na mão de obra, é isso? Com certeza. Hoje a gente tem que tecnologia para estar fazendo aquele custo reduzir cada vez mais, aumentar a eficiência na aplicação, ou seja, fazer mais áreas em menos tempo, e aí vai direto à questão da janela, porém toda tecnologia tem que ter uma capacitação para quem está lá dentro, quem está utilizando, seja dentro ou fora do pulverizador. Né? Tem o operador que está lá dentro da cabine, mas a gente também tem tecnologias que podem ser utilizadas fora dele, uma telemetria, por exemplo, a ponta de pulverização, que é uma normalmente recomendada pelo agrônomo, né, ou pelo técnico agrícola da fazenda, e tudo isso requer capacitação. Sem ela, a gente não consegue extrair o máximo das máquinas, das pontas, de toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível para estar ajudando cada vez mais a aumentar essa eficiência na aplicação de defensivos. Você já falou aí de possíveis perdas nessa não aplicar, dessa aplicação incorreta, né? Não aproveitar a janela e tal. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais. Quais são esses possíveis problemas resultantes de uma pulverização realizada de maneira incorreta? Certo. Falando em pulverização, a principal perda, né, que é a mais conhecida, é quando o produto sai da ponta de pulverização e não chega no alvo. E aí a gente tem que definir onde o alvo está. Né? Eu comentei de um fungo, o fungo normalmente fica no bacheiro da planta, na parte inferior. E aí não adianta a gente fazer uma aplicação que as gotas de pulverização ficam na parte de cima, né, de uma soja ou de qualquer outra cultura. O principal ponto que a gente tem que se atentar são as condições climáticas. Se a gente fizer uma aplicação nas condições climáticas não ideais, a gente vai aumentar a chance de ocorrer essa perda por deriva. E aí a gente tem outros tipos de perda que podem ser a evaporação, que é referente à temperatura e umidade relativa do ar muito baixa. Essa é a principal perda. Outras perdas por aplicação é uma sobreposição indesejada. Por exemplo, aplicar numa área que você já aplicou. Né? Você está jogando o produto fora, está diminuindo a sustentabilidade, aumentando seu custo operacional e muitas vezes até causando uma fito, né, que é uma toxicidade para a planta, porque você já teve uma aplicação lá e está fazendo outra. Então, essas são as principais perdas que a gente tem em relação à aplicação. Outras são em relação até à operação, que a gente já comentou, né? A sobreposição é uma delas, mas uma mistura no tanque, sem ter um conhecimento se o produto tem incompatibilidade ou não, pode causar um acúmulo de produto em toda a tubulação, todo o tanque, e aí vai entupimento de pontas, causando falha de aplicação, entre outros. E também uma regulagem adequada da máquina, né? Isso causa
perda de aplicação, perda da eficiência da máquina, né, e da tecnologia que está ali embarcada, quando não realizada de forma adequada. Você falou dessas condições adequadas, falou da deriva também. Qual seria a velocidade? Existe uma velocidade de vento ideal para se fazer essa aplicação, por exemplo? Sim, sim, existe um parâmetro que a gente pode se basear em todo tipo de produto, Hum. né, que o produto a gente influencia nisso também, mas normalmente uma velocidade de vento adequada é de 2 a 10 km por hora. Passando disso, acima de 10 km por hora, a gente começa a aumentar a probabilidade de perder o produto por deriva, e isso é muito em relação ao tamanho de gota, e aí também referente ao tipo de aplicação, tipo de ponta que a gente está utilizando, velocidade do equipamento, entre outros. Quer dizer, se eu posso ter uma gota maior, que ela vai atingir mais rapidamente, ela vai ter menos deriva, mas em alguns casos não funciona uma gota maior. A gente vai precisar de uma gota menor, que está mais sujeita à deriva, mas que vai atingir o alvo dela. É isso. Exatamente. E isso está muito ligado ao tipo de produto que a gente vai utilizar. Então, hoje a gente tem produtos sistêmicos, que é aquele produto que caiu uma gota na planta, ela já entra na fisiologia e faz o efeito que a gente quer. Normalmente os herbicidas, mas temos outros tipos de produto. E aí, nesse caso, a gente pode usar uma gota um pouco maior, que fica com menos probabilidade de deriva. No caso de produtos sistêmicos, perdão, de contato, o produto tem que chegar no alvo. Por exemplo, numa lagarta, num inseto, num percevejo que esteja lá. O produto de contato, pelo menos alguma gota tem que atingir esse alvo. E aí a gente tem que fazer gotas menores para ter mais probabilidade de atingimento do alvo. Com gotas menores, tem o lado ruim que a gente fica mais suscetível a perdas por deriva, evaporação e outros. Falando em evaporação, você já falou aí da digamos assim, do meio ideal para se fazer isso. A temperatura, né? Velocidade de vento. É até nesse ponto que eu queria chegar. Você já falou da velocidade do vento. A temperatura. Existe uma temperatura ideal? Porque essa aplicação ela pode ser feita em horários diversos, né? Qual seria essa temperatura ideal? Sim, a temperatura é o outro fator. E aí tem mais dois, né? Já adiantando, além do Ah, tem vento. mais dois? Sim, que os dois são relativos, né? Em relação à É, evaporação. Temperatura, é é, importantíssimo. A gente está respeitando a temperatura, e aí não é a temperatura do escritório, né? É a temperatura lá do campo, que é muito fácil estar acima de 30 graus Celsius, né? Hoje passou das 10 horas da manhã, em algumas horas, época isso. do ano até menos, já tá 32, 34, 35 graus Celsius. E aí, 30 graus é a temperatura ideal para estar fazendo uma aplicação com qualidade e menos suscetível à deriva. E aí, É. umidade relativa do ar também. Então, as duas Ah, são juntas, temperatura e umidade relativa. A umidade relativa em torno de 55%. Abaixo disso, já começamos a ter perda na eficiência da aplicação. Então, vento de 2 a 10 quilômetros, temperatura abaixo de 30 graus Celsius e umidade relativa do ar acima de 55%. Essas são as condições ideais para a gente fazer uma aplicação, salvo aquelas condições aí de produto sistêmico e de contato que a gente pode extrapolar um pouquinho mais ou não, dependendo do tamanho da gota. ô Lucas, eu estou vendo aí uma foto bonita atrás de você e me veio aqui uma dúvida agora. A altura da barra. Essa altura ela tem alguma influência? Tem total influência, e aí a altura em relação ao alvo que eu já comentei, né? Não adianta a gente É, colocar a barra numa altura em relação à planta, né? A aham. planta não é o nosso alvo normalmente. Pode ser, em alguns casos, né? Em alguns casos, não. Então, a altura correta em relação ao alvo é importantíssima. Se nós colocarmos a barra muito acima do alvo, a gente aumenta ainda mais a probabilidade de perda por deriva, evaporação e outros. Muito baixo, os leques de aplicação, eles não se cruzam, não se fecham adequadamente e a gente tem falha na cobertura. Então, a altura ideal em relação ao alvo é importantíssimo e, se não atentarmos a isso, com certeza vamos ter queda na eficiência e queda na produtividade.
E qual é essa altura? Normalmente, o mesmo espaçamento entre pontas. Então, o espaçamento normal hoje é de 50 centímetros, a gente tem outros disponíveis, mas é o que a gente mais vê hoje na aplicação. Então, 50 centímetros de espaçamento entre pontas, em torno de 50 centímetros em relação ao alvo. Mas aí vem uma outra dúvida, só para a gente ser bem didático mesmo, a máquina está em movimento, quer dizer, o solo, a topografia, ela não é totalmente plana. Como é que faz para que essa barra ela atinja o alvo, né, sem ficar mudando essa altura? Boa pergunta, e aí a gente faz um link naquela das primeiras que você comentou sobre capacitação de operação, né? Ah, Primeiro, o operador tem que ser capacitado, tem que ser treinado para estar fazendo uma regulagem de máquina, para saber utilizar toda a tecnologia embarcada. E hoje nós temos tecnologia que ajudam nesse sentido de manter a altura adequada em relação ao alvo. Por exemplo, sensores ultrassônicos que ficam dispostos ao longo da hum, barra, que o operador, sabendo bem utilizar, calibrar, tem várias configurações que podem ajudar nesse sentido, a barra tende a ficar o maior tempo possível em relação, na altura correta em relação ao alvo. que bacana, que bacana. Eu já gostaria de entender, então, o que mais que tem de tecnologia embarcada nessas máquinas aí que podem facilitar essa aplicação e que podem trazer melhores resultados? Tem várias tecnologias, né? O sensor de altura é um deles. Sensores de controle de seção, que aí vai em relação à sobreposição que eu comentei lá atrás. Uhum. Então, aonde a máquina já passou, que já aplicou, ela entende que já aplicou lá e desliga parte das seções, parte das barras onde ela já passou por cima da onde ela já aplicou e desliga automaticamente a aplicação naquele ponto, né? Então, é um outro ponto que ajuda bastante a ter uma eficiência, uma redução de aplicação desnecessária e ajudando também na sustentabilidade, que a gente está jogando menos produto sem necessidade, né? Onde a gente já aplicou. Uma outra é o piloto automático, né? O uso do piloto automático hoje, numa máquina dessa que você comentou, autopropelido, é essencial, né? Que ajuda bastante também a ter menos perda por sobreposição, a ter menos amassamento na cultura quando ela já está instalada, a ter uma maior eficiência para o operador, que tem uma ergonomia maior, que ele não vai ter que ficar segurando a direção a todo momento, o piloto vai sair sozinho já aplicando, né? Telemetria, que hoje a Massa também está investindo bastante nesse sentido, que ajuda a quem está de fora da máquina, que eu já comentei ali, né? O gerente da propriedade, o dono, o agrônomo, a ver se o operador está tirando e extraindo o máximo da máquina, e a gente já tem utilizado bastante isso, inclusive vendo a distância, se os parâmetros ideais, que a gente já comentou aqui quais são, estão dentro do padrão, e avisando o operador a distância, ó, tá fora, esse tá fora, o vento tá muito alto, a umidade tá muito baixa, e etc. Então, são várias tecnologias que ajudam bastante hoje a ter uma maior eficiência na aplicação. Você falou da janela e falou que as áreas estão aumentando cada vez mais, e aí acaba tendo que ter uma melhor otimização dessas máquinas. Aplicação noturna é recomendada? Sim, é bastante recomendada, principalmente porque as chances de estar nas condições ideais que nós já comentamos ali são maiores do que ao longo do dia, né? Sim. Então, por isso, principalmente quando a gente faz baixa vazão, que a taxa de aplicação reduz. E por que que reduz? Para fazer mais área em menor tempo, que a gente para o pulverizador menos tempo, menos vezes para estar fazendo a recarga do produto. Então a gente reduz a taxa de aplicação para aumentar a eficiência do pulverizador, fazer mais áreas em menor tempo. Só temos que atentar na aplicação noturna quanto ao orvalho, né? Que também a chance grande de estar tendo orvalho ali, e aí acúmulo de líquido, de água nas folhas, né? E a gente faz a aplicação e acaba se lavando ali o produto, né? Que ela escorre, diminui a eficiência do Tá. produto, né? É o único ponto que temos que se atentar. E falando nas máquinas, hoje elas têm tecnologia, né? Embarcada ali que ajuda também nesse sentido, além das que eu já comentei, uma iluminação
totalmente de LED, que faz com que a segurança para o operador aumente muito na aplicação noturna. Uma Blue Light, né, um Blue Light, que é o que nós utilizamos hoje nas nossas máquinas, que é um LED azul direto nos leques de aplicação, que facilita muito o operador estar visualizando se está todas as pontas corretas ali, não tendo falha na aplicação, e câmeras também, que a gente coloca atrás das máquinas ali, para estar ajudando também o operador a tá vendo se ele está fazendo um bom trabalho ali, se o produto realmente está chegando aonde tem que chegar. Que fatores que o produtor precisa considerar na hora de escolher uma máquina dessas, Lucas? Temos que se atentar bastante coisa referente à propriedade dele, né? Se o tamanho, se os terrenos são regulares ou não, se a área é total numa mesma propriedade, ou ele tem várias áreas distintas que perde um pouco de tempo no deslocamento. Temos também atentar à logística da propriedade, se faz utilização de uma cauda pronta, se tem um centro de recarga, ou se o próprio pulverizador que vai estar fazendo essa mistura do produto e recarga do líquido, da água, né? Então, são vários fatores, além também da velocidade de aplicação, que cada área permite um tipo de velocidade, e da taxa de aplicação que eu já comentei, né? Quanto menor a taxa de aplicação, mais área a máquina vai fazer por menor tempo. Só que, quando a gente reduz muita taxa, mais ainda a gente tem que se atentar naquelas condições ideais de aplicação, que é menos líquido saindo, né? Mais chance de se ter perda por deriva quando a gente reduz muita taxa. Então tem bastante fatores envolvidos para estar fazendo com que o cliente, o produtor, escolha a máquina ideal. A máquina ideal é sempre a máquina que faz a aplicação dentro da janela que nós já comentamos o que citamos algum exemplo. Então, se o produtor tem 500 hectares, 1.000 hectares, 20 mil hectares, ele tem que fazer toda a sua área dentro daquela janela. Começou a passar, alguma coisa está errada. Ou a máquina está pequena, ou ele tem que adquirir mais máquinas, ou o operador não está tirando o máximo da máquina, né? Então, são várias coisas que a gente tem que se atentar para estar ajudando na correta escolha do equipamento. O equipamento certo para cada tipo de cliente que envolve todos esses fatores. Ô Lucas, o que eu acho interessante numa prosa como essa nossa aqui é que muitas pessoas, que às vezes nem são do agronegócio, começam a entender o quanto o produtor rural tem que se preocupar, o quanto custa para ele, né, um desperdício. Ou seja, o produtor rural não vai jogar um produto desse se não houver uma extrema necessidade, na quantidade ideal, do jeito certo, e tem muita tecnologia envolvida nisso. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos de forma tão didática, falando tão fácil. Pessoas como você ajudam a gente a comunicar melhor o agronegócio. Eu te agradeço imensamente, Lucas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Divino. É um prazer estar aqui ajudando, falando um pouquinho da nossa experiência, né? É, é um ponto bem técnico, né, de aplicação de defensivos, mas eu tento falar da maneira mais fácil e didática possível, igual você comentou, e estou sempre à disposição. A Márcia está sempre à disposição para estar ajudando nesse sentido. Meu amigo, um grande abraço e não some de mim, não. Aparece mais vezes, viu? Sempre que precisar, estou à disposição, Divino. Um grande abraço aí, abraço aos ouvintes e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o Lucas Zanetti. Ele é uma pessoa muito querida, fala muito fácil, fala muito bem, explica muito bem para a gente. E isso é muito bacana, né? Eu tenho certeza que você entendeu um pouco melhor essa questão de pulverização. Lucas Zanetti é o gerente de marketing de produto Massey Ferguson. E o tema da nossa entrevista de hoje foi como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.